Hola, sou Pablo Nunes, socio responsável da unidade de Digital Technology aquí no escritorio da NTT Data do Brasil. Benvindos a noso Insight de Spatial Computing. Vocês já sabem que desde faz máis de 50 anos a sociedade, o ser humano, soña e pensa como poder experimentar e como poder vivir en outros mundos. Desde libros até filmes, temos fantaseado con a posibilidade de experimentar e vivir en mundos digitais além da nosa realidade. Como todos vocês saben, no final de 2021, a famosa transformación do nome de Facebook para Meta comenzou un gran hype sobre o mundo do metaverso. A realidade é que naquele momento a tecnología e nós ainda non estábamos preparados e a sociedade gerou unas expectativas que non pudieron ser atingidas nestos máis de 50 anos soñando con ese novo mundo. Porén, a xente acredita que neste momento algo pode mudar. A nova liberación dun novo produto da Apple, as Vision Pro, pode dar comenzo a unha nova camiño para vivir en este novo mundo digital. Benvindos, como falei, a este evento de Insight Spatial Computing, onde vocês van a poder entender e compartillar mellor a experiencia e nosa visón sobre o novo mundo que está llegando de experiencias inmersivas. Hola a todos, mi nombre es Alberto Otero y soy el responsable del área de Digital Technology en NTT Data Iberoamérica. Nuestro equipo, formado por más de 4.000 personas en más de 10 países, está especializado en ayudar a organizaciones líderes como la suya a abordar sus retos de negocio mediante el uso de últimas tecnologías y diseño digital. Dentro de las nuevas tecnologías, uno de los ámbitos en los que pensamos va a crecer más el interés próximamente es precisamente el de la computación espacial. El perfeccionamiento de los dispositivos asociados a estas tecnologías y el lanzamiento de nuevo hardware por parte de compañías líderes a nivel mundial está haciendo que las posibilidades de la computación espacial sean cada vez mayores y puedan tener más peso a futuro en la consecución de resultados reales de negocio. Y les pongo varios ejemplos asociados a dos elementos clave que seguro están trabajando: la experiencia de empleado y la experiencia de cliente.
En cuanto a la experiencia de sus empleados, imagínense poder trabajar con varias pantallas gigantes virtuales en las que manejar información de manera más productiva, o poder hacer videollamadas mucho más cercanas y realistas, o poder experimentar entornos desconocidos evitando riesgos físicos, disponiendo de simuladores hiperrealistas que permitan entrenar mucho mejor a sus profesionales. Y en cuanto a la experiencia de sus clientes, la computación espacial nos permite, por ejemplo, ofrecer experiencias digitales de alta calidad, como por ejemplo la asistencia virtual a una conferencia como si realmente el cliente estuviera allí, o cruzar el mundo real con el digital, proyectando información sobre un auto que se está adquiriendo en un punto de venta, o tener la flexibilidad para cambiar la realidad, probando diferentes decoraciones en un apartamento antes de darlas por definitivas, o incluso favorecer la comunicación con clientes con problemas motores, gracias al uso de interfaces basadas únicamente en el movimiento de los ojos. Estas son algunas pinceladas de las posibilidades que vemos en la aplicación de la computación espacial en compañías de primer nivel como la suya. Espero que la sesión de hoy les resulte interesante. Muchas gracias por su asistencia. Muito obrigada, Otávio. E o mundo digital está passando por uma mudança transformadora, e entender essa mudança é essencial para as empresas mapearem o futuro, pois o que antes conhecíamos está evoluindo rapidamente. Ao contrário da computação tradicional, que limita usuários a telas e interfaces, a computação espacial ela mescla os mundos digital e físico de uma maneira muito mais fluida. Ou seja, ela usa tecnologias como a realidade aumentada para criar experiências imersivas, permitindo que o conteúdo digital coexista e interaja com o ambiente físico, eliminando barreiras entre as realidades. E a chave para essa evolução é o conceito de ancoragem física, um avanço que vincula informações digitais ao mundo físico de uma maneira também fluida. Imagine um mundo em que os elementos digitais eles estão entrelaçados em nosso ambiente, e eles ampliam um enorme potencial de inovação e engajamento. Os principais players eles estão reconhecendo a Spatial Computing, como Apple, Samsung, Sony e até mesmo a Meta. E com o lançamento do Apple Vision Pro, estamos em uma nova era de possibilidades. E à medida que essas Big Techs se alinham a essa transformação, as empresas elas devem considerar como integrar a Spatial Computing em suas estratégias. E o que é realmente inovador é a democratização dessa tecnologia, acessível não só por meio de dispositivos high-end, mas também por celulares média-gama. Ou seja, eles se tornam uma realidade muito mais cotidiana, muito mais acessível. E ela abre novos caminhos para a expansão do mercado e para o engajamento do consumidor final. E para concluir, essa tecnologia ela não se trata apenas de uma mudança tecnológica, mas também de uma mudança fundamental na forma em que como interagimos com o mundo digital. E como estamos na vanguarda dessa revolução, o nosso próximo tópico aborda os novos mercados e as novas economias. Afinal, o futuro é espacial e a hora de se adaptar é agora. Muito obrigado, Marina. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os novos mercados criados pela Spatial Computing. A Spatial Computing, diferentemente de outras tecnologias, além de resolver problemas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, ela cria novas possibilidades, novas economias. Nós temos uma série de novas economias que nós abordaremos agora aqui com vocês, e vamos começar pela economia dos avatares, da Digital Identity. O que é essa economia? Diferentemente do que foi pensado até agora, quando os avatares eles eram apenas uma representação física dos nossos corpos, para a gente entrar em plataformas, etc., os avatares agora serão enriquecidos de dados. Ou seja, setores como health, retail e outros nós vamos poder usar os nossos avatares para enriquecer nossas experiências. Então, por exemplo, foi numa loja física e quer procurar uma roupa que tem o seu tamanho. Poderemos usar os nossos avatares para fazer logins e totens, por exemplo, nessas lojas físicas. Ou em lojas virtuais, e aí em 3D, podemos fazer login dos nossos avatares e passar essas informações para as lojas virtuais. Quando formos ao médico, nós vamos poder levar os nossos avatares, a nossa Digital Identity junto conosco. Então vamos poder carregar o nosso histórico médico, o nosso histórico pessoal, as alergias que temos. Então, a identidade digital, em forma de avatares, ela passa a ser uma economia muitíssimo importante, que vai chegar a movimentar até 2026 180 bilhões de dólares. Bom, não muito atrás disso, nós temos a economia dos ativos digitais. Vai ser muito comum visitarmos a casa dos nossos amigos, etc., e termos vários objetos espalhados pelos ambientes que são importantes para eles, que estão ancorados nesse ambiente.
E aonde essas pessoas vão guardar esses ativos? Onde vai ser feita a custódia? Então, exatamente seguir um pouco do que tivemos no mercado de NFT nos últimos anos, essa custódia, né, esse mantenimento desses ativos vai ser muitíssimo importante. Tanto a titularidade do ativo, como aonde realmente a mídia está gravada. Então, a economia dos assets digitais passa a ser uma economia importantíssima, inclusive para os bancos, né? Onde a gente quer guardar os nossos ativos preferidos? Costumamos brincar aqui, eu quero guardar o meu no banco, e vocês? Então, a gente vai buscar essas marcas mais conhecidas, que são mais queridas, onde nós temos essa confiança. Esse mercado é tão importante que ele vai gerar aí, também até 2026, até 620 bilhões de dólares em oportunidades para nós. Então, não podemos deixar de conferir e falar sobre isso. Bom, um outro aspecto importante são as das âncoras espaciais. E o que são essas âncoras espaciais? Agora, na era do Spatial Computing, talvez vai ser uma das palavras mais comuns que teremos, são as âncoras, né? As âncoras são a capacidade de manter no mundo físico um objeto 3D na mesma posição, ou uma experiência 3D. Existe uma série de coisas que vão ser desenvolvidas com isso. A possibilidade de colocar anúncios, direções, criar formas de entretenimento. As âncoras espaciais são a cara da economia da Spatial Computing, porque são com elas que a gente vai ancorar e desenvolver coisas e fazer com que a gente misture o mundo real com o mundo digital. Essa economia, para vocês terem ideia, vai movimentar até 200 bilhões de dólares também até 2026. Então não deixa de ser uma economia super especial que vai ser uma das bases da Spatial Computing. E não menos importante, a economia das redes sociais instantâneas. Estamos acostumados a sempre que quisermos entrar numa rede social, entrar naquelas que nós já conhecemos, né? Mas a partir de agora, com essas experiências de Spatial Computing, nós estaremos em redes sociais instantâneas a quase todo momento. Então, o gerente do banco me atendendo virtualmente, um médico fazendo uma consulta remota. Então, toda vez que estivermos dentro de plataformas de Spatial Computing, com interação com outras pessoas, estaremos dentro dessas redes sociais instantâneas. Vou chamar agora o Estevão para falar um pouquinho para a gente de como fazer, por onde a gente começa esses projetos. Obrigado, Cauê. Spatial Computing é uma ciência relativamente nova e por isso traz muitos desafios e incertezas na hora de executar projetos. Na NTT Data, estamos nos últimos 5 anos investigando tecnologias, fazendo prova de conceitos, criando boas práticas e realizando projetos e qualificando profissionais para que possamos apoiá-lo em sua jornada de computação espacial. Por isso, vamos trazer para vocês algumas dicas de como iniciar o seu projeto de computação espacial. Começamos definindo os objetivos de negócio e algumas soluções possíveis. É importante sempre realizar pequenas provas de conceito e provas técnicas para validar quais soluções de fato são viáveis. A NTT Data já desenvolveu diversas POCs e hipóteses, acelerando essa etapa inicial para muitos casos de uso. Como todo projeto de inovação, recomendamos realizá-lo na modalidade ágil. Durante a execução do projeto, nos deparamos com mudanças de rotas e desafios que podem mudar o escopo inicial. Quanto à tecnologia, o mercado tem usado massivamente a engine da Unity para criar aplicações 3D pensando tanto em realidade virtual quanto realidade aumentada. Também é possível fazer aplicações web tanto para VR quanto para R, utilizando frameworks baseados em JavaScript. E para aplicações mobile existem os SDKs tanto para Android quanto para iOS. Ao longo dos anos, percebemos que muitas oportunidades de negócio podem surgir durante a execução das POCs e dos projetos, redefinindo muitas vezes os KPIs definidos anteriormente, a solução em si ou até mesmo a estratégia de negócio. Por fim, um grande desafio normalmente encontrado em projetos de Spatial Computing é como trabalhar a experiência do usuário no mundo 3D. Alguns conceitos e boas práticas do mundo 2D consolidadas nos últimos anos no mercado podem ser aplicadas, mas novos desafios surgem quando acrescentamos a terceira dimensão, que nos dá a profundidade, além do movimento livre em 360 graus. Além disso, passamos a ter novas opções de interface, pois em alguns casos teremos a interação diretamente com as mãos, em outros teremos o auxílio de controles, em outros teremos ainda toque de tela em smartphone, e tudo isso para uma mesma aplicação rodando em plataformas diferentes. Ao longo dos anos, a NTT Data é líder de boas práticas de design de experiências imersivas,
tendo realizado mais de 60 iniciativas entre POCs e projetos. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre cibersegurança e aspectos jurídicos. Obrigado, Estevam. Bom, hoje a minha missão aqui ela é interessante, para dizer o mínimo, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito debatido e pouco conhecido dentro de um mundo super interessante, super inovador, que é a Spatial Computing. Segurança para esse novo mundo. Como é que a gente vai trabalhar isso? Quais são as visões? Novos riscos? Deveríamos ou não deveríamos estar fazendo isso? Acho que o meu desafio hoje aqui é posicionar vocês um pouquinho para isso. Eu fiz uma pauta super extensa, mas eu vou tentar ser bem breve para não tomar muito tempo de vocês, sobre para onde a gente está indo nesse mundo e como segurança se posiciona aqui. Eu separei 3 grandes temas para a gente poder conversar um pouquinho. O primeiro deles é segurança como um todo. O que a gente precisa fazer, para onde a gente está olhando. O segundo deles é riscos. O que essa nova tecnologia, o que esse novo mundo tão abrangente, como apresentado genialmente pelos meus colegas, vai trazer de novos riscos. E por fim, legalidade. Acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre legislação, sobre para onde que a gente está caminhando, não só como empresa de tecnologia, mas como sociedade. E essa ordem ela não é à toa, tá? Eu queria começar por segurança para que a gente comece com tranquilidade. Segurança, pessoal, é segurança, tá? Quando a gente está falando de uma nova tecnologia, a gente fala no máximo de uma transformação de segurança. A gente está falando de novos desafios, mas a gente não está falando de nada diferente. A gente está falando ainda de segurança. Então, todo o processo de automatização de segurança, todo o processo de hardware, todo o processo de hardening, todo o processo de patching, eles continuam existindo, só que eles vão ser aplicados de uma maneira diferente. Então, você, CISO, você, agente de transformação, você, agente de inovação, fica tranquilo. Se você já tem uma segurança bem estabelecida, se você já está indo para um caminho legal enquanto segurança, eu não vou dizer que nada vai mudar, mas pouca coisa muda na sua vida. Um bom trabalho em segurança é um bom trabalho em segurança. De outro lado, quando a gente fala para riscos, a gente começa a ter um processo de transformação. Qual que é essa transformação? É ter um olhar um pouco mais abrangente, é ter um olhar um pouco mais estratégico. É olhar, em última análise, para o futuro. Para onde que a gente está indo? O que Spatial Computing vai gerar? Aonde que eu vou colocar essa computação espacial? E quais são os efeitos dela? A partir daí, a gente tem uma sequência de riscos para poder trabalhar. De novo, o cenário não é negativo, tá, pessoal? Os riscos, eles fazem parte de qualquer iniciativa de negócio. Quando a gente está trabalhando uma nova iniciativa, seja ela um novo desenvolvimento, seja ela um patch, seja ela um hardening, seja ela inteligência artificial que é tão falada, todas elas, sem a menor exceção, trazem risco. E vou dar um exemplo muito simples. Atravessar a rua traz riscos. Todos os riscos, eles existem para, quando bem gerenciados, serem controlados e serem ativadores do jeito que a gente pensa. Então, quais são os riscos dessa nova tecnologia? Eu queria destacar alguns deles, tá? Em especial 2 deles. O primeiro risco que a gente tem é o risco legal, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. O risco legal, ele é o risco de processos, sejam eles públicos ou privados, é o risco de ter algum problema de compliance ou regulatório, como a gente gosta de falar, com alguma agência reguladora específica, como o Bacen, como a SUSEP. E o segundo grande risco é um risco de segurança e disponibilidade, que é quando a gente está falando, em última análise, de ter a nossa campanha, a nossa ativação, o nosso produto, o nosso ativo em Spatial Computing não funcionando como ele deveria por um problema de segurança. Para quem é de segurança, para quem está mais acostumado com esse mundo, vocês estejam falando, pô, Mar, você está falando de Spatial Computing, mas você está falando de riscos que eu tenho desde que inventaram a internet, desde que o mundo digital é digital. E é exatamente isso, pessoal. Spatial Computing, assim como qualquer outra tecnologia disruptiva, enquanto segurança, ela precisa ser acompanhada, gerenciada e bem gerida. Mas ela não gera novos riscos, ela não traz novos problemas, tá? Era isso que eu queria deixar muito claro para vocês. Perdão, pessoal. E em segundo momento, e o último tema que eu ia trazer para vocês, a gente tem o legal, o regulatório, o legislativo, o judiciário, todas essas muitas palavras com significados muito próximos que servem para dizer o quão bem a gente está regulado, o quão bem gerido a gente está enquanto sociedade. Eu queria destacar para vocês especificamente um tema, que é o posicionamento de Spatial Computing em espaços públicos. Esse é um tema que não está normatizado ainda, e isso precisa ficar claro. A gente ainda não tem jurisprudência, a gente ainda não tem legislações. O que a gente tem são pequenas iniciativas.
Mas eu gostaria muito de recomendar a vocês que toda vez que vocês forem se posicionar com o Spatial Computing em um espaço público, vocês façam uma boa consultoria de segurança e uma boa consultoria jurídica, porque é isso que vai determinar o sucesso dessa iniciativa. La verdad es que ha sido una charla muy inspiradora. Después de descubrir el apasionante mundo de Spatial Computing, me imagino que todos coincidimos en que no es solo una innovación, sino que va a cambiar la forma en la que interactuamos con el mundo digital. Nos va a permitir crear experiencias más inmersivas, más interactivas y personalizadas, que ya no solo responderán a los eventos provocados por los usuarios, sino que interactuarán con el entorno físico a nuestro alrededor. Con la aparición de las Apple Vision Pro, será una oportunidad inmensa para innovar y repensar la forma en la que las compañías interactúan con los clientes y los empleados. No estamos hablando del futuro, ahora es un momento de dar un paso con Entity Data y aprovechar el potencial ilimitado de Spatial Computing para liderar el mercado con soluciones que marquen la diferencia. Espero que haya servido de inspiración y podamos trabajar juntos ayudándolos con nuestra experiencia. Muchas gracias. Bom, con este último conteúdo, a gente llega ao final de nosso Insight de Spatial Computing. Esperamos que tenham gostado das diferentes visões de negócio, tecnológicas e até legais deste novo mundo que está por chegar. Desde aqui, animamos a todos vocês a aprender e a conhecer um pouco mais deste novo mundo e a pensar que pode mudar e que pode transformar nas suas empresas. Pensem em que novas jornadas e novas experiências vocês podem dar para seus clientes. Muito obrigado pela participação e nos vemos